Bom, pessoal, esse aqui é um debate que está sendo organizado pelo Comitê de Luta contra o Golpe da USP, que tem várias organizações que participam. Eu sou do PCO, a maioria do pessoal deve saber, ele é da NAPR, que é o Núcleo Anarquista Proletário Revolucionário. E a gente vai fazer uma exposição aqui sobre as ideias em torno fazer um debate, em torno da questão da América Latina, da condição social que o continente latino-americano tem vivido esses últimos tempos. Fala sobretudo da Bolívia, do Chile, do Equador. Acho que dá para incluir também o Uruguai agora, que teve a eleição, vamos falar um pouco sobre isso. Colômbia, né? Tem a Colômbia também. Também o Brasil, claro, sempre falar um pouco sobre a situação nacional, que eu acho que é importante, porque são coisas que estão intimamente ligadas entre si, todos esses acontecimentos. Então o companheiro Luiz vai começar aqui, vai expor em 10 minutos, mais ou menos a ideia dele, depois vai ser eu, e depois a gente vai abrir para o pessoal perguntar e comentar sobre a situação, beleza? O companheiro Luca filmando aqui, nosso cameraman. Então vamos lá. Deixa eu sapato ali. Antes de entrar, vocês marcam o tempo aí? Tem alguém que pode marcar o tempo? Aí avisa quando tiver 1 minuto, quando faltar 1 minuto. Certo? Não, antes de entrar propriamente no tema do debate, eu ia fazer uma pequena consideração para quem está vendo, assistindo a esse vídeo, para quem está participando do evento presencialmente, a respeito da dificuldade de organizar uma atividade como essa. Coisas, inclusive, que a gente nunca poderia imaginar que acontecessem. A gente fez um esforço para divulgar o evento, fixamos cartazes em várias unidades e em várias delas os cartazes foram retirados. Ou seja, em vez de participar do evento, ao invés de organizar um outro evento que concorresse com esse, para discutir esse assunto, que é um assunto relevante, que no nosso entendimento diz respeito diretamente à população brasileira, aos estudantes, aos trabalhadores. Em vez de fazer isso, há quem prefira sabotar um debate que é um debate que é aberto a qualquer um. A gente, inclusive, fez convite a que mais organizações participassem, porque o nosso interesse é fazer com que o assunto seja discutido. É fazer com que as pessoas reflitam sobre quais são as conexões que há. Eu imagino que no nosso entendimento, é um entendimento comum que nós tenhamos entre nós, tem relação direta com a política no Brasil, é a política que se aplica em todos os continentes, em todo o continente. E se a gente se furta a debater esse assunto, a gente deixa de analisar aquilo que pode ser uma experiência usada para que a situação brasileira se desenvolva de maneira mais consequente. Bom, dito isso, chamar a atenção primeiro para o seguinte fato. O título sugere, mas sugere de maneira muito sutil, uma conexão entre os acontecimentos. Se a gente for analisar aquilo que é a prática dos governos do Chile, Sebastián Piñera, do que foi o governo do Carlos Mesa, em 2003, aliás, em 2004, 2005, do seu antecessor, do qual ele era vice, Gonzalo Sánchez de Lozada, na Bolívia, que tem implicação direta no que a gente caracteriza como um golpe de Estado. Um golpe que teve início com um anúncio do chefe das Forças Armadas, Williams Calimán, ameaçando o governo Evo Morales antes mesmo do escrutínio. Ou seja, a alegação de que houve fraude nas eleições é apenas um pretexto a mais. As Forças Armadas bolivianas já tinham anunciado seu interesse em depor o governo Evo Morales caso ele fosse eleito, sem saber dos resultados. Armou-se candidaturas artificiais que tinham como propósito único questionar a legalidade da candidatura do Evo Morales. Um dos candidatos, o Oscar Ortiz, que foi candidato na Bolívia, à presidência da República, tinha como lema da sua campanha e como nome da frente que ele encabeçava, Bolívia disse no, 24F, uma referência ao referendo que havia sido realizado por iniciativa do MAS, do partido do presidente, o MAS e PSP,
e no qual o Evo Morales havia sido derrotado. Bom, independentemente das considerações que a gente possa fazer a respeito da legitimidade de ele concorrer a um quarto mandato, o fato é que, se ele não tem legitimidade para concorrer a esse quarto mandato, tendo sido eleito, tendo sido o candidato mais votado, quem é que tem legitimidade para presidir a Bolívia? Qual é o resultado daquilo que redundou no pedido de renúncia? Foi uma renúncia notadamente forçada do Evo Morales. Aparentemente, as principais forças políticas encontraram uma saída que é, na verdade, a pior de todas as saídas do ponto de vista do povo, que é armar uma eleição na qual o único candidato capaz de vencer é o próprio Carlos Mesa, que é o representante da direita mais reacionária que existe na Bolívia, diria mais, da direita mais reacionária que existe no continente. Uma direita que não se intimida, que não se envergonha de dizer que é preciso impedir que as nacionalidades indígenas do país tenham acesso ao Congresso Nacional, tenham acesso ao poder, ou possam organizar movimentos como, por exemplo, a Federação de Juntas Vecinais, que é um movimento de associações de moradores de bairro, que é a principal organização envolvida na luta contra esse governo que se instituiu a partir desse golpe militar. Bom, acho que talvez eu tenha me antecipado um pouco além do que eu deveria para situar o assunto. O fato é, há uma crise econômica muito grave, há uma tentativa de reformulação das relações de trabalho em todo o continente. As medidas são todas elas muito parecidas. Por exemplo, no Equador, aquele que foi o estopim das mobilizações mais recentes, implicava na redução dos dias de férias aos quais os trabalhadores equatorianos teriam direito, o que também está sendo proposto pelo Bolsonaro num formato ligeiramente diferente. O Sebastián Piñera, no Chile, já tinha tomado a iniciativa de flexibilizar a legislação trabalhista chilena, ainda mais do que ela já era. Aqui no Brasil, a gente tem agora a perspectiva, eu sou funcionário da Universidade de São Paulo, como alguns do que estão aqui. Nós temos a perspectiva da implementação de um novo pacote de medidas que tem como objetivo central permitir a redução nominal do salário dos servidores públicos, caso não seja cumprido o orçamento dos anos anteriores dos poderes das diferentes esferas de governo executivo, municipal, estadual e federal, que é a PEC 188, que é o novo pacto federativo que está sendo proposto pelo governo federal e contra o qual não há praticamente nenhuma reação da esquerda. A esquerda parlamentar, que poderia pelo menos usar a tribuna do parlamento para falar alguma coisa a respeito desse assunto, prefere fazer demagogia barata a respeito de temas totalmente secundários, para saber se há laranjas ou não envolvidos em esquema de corrupção no governo. Bom, todo mundo sabe, o governo Bolsonaro é um governo de oportunistas da pior espécie, de calhordas que são capazes de fazer todo tipo de maquinação para levar vantagem. É claro, é importante fazer essa denúncia. Agora, se quiser o apoio, a mobilização dos trabalhadores, dos servidores públicos, dos estudantes que vivem numa universidade que oferece cada vez menos condições de permanência estudantil, a gente precisa atacar esses problemas, fazer campanha a respeito desses problemas. E unificar a campanha que é feita em relação a cada um desses problemas particulares numa luta geral contra o governo. É resgatar aquele princípio que é o princípio fundante do movimento operário organizado, que é o princípio de que os trabalhadores têm que lutar por um objetivo especial, que é a tomada do poder. A tomada do poder e, é claro, a implementação de um programa que seja um programa que corresponda às necessidades dos trabalhadores, às necessidades da população pobre, às necessidades dos estudantes que têm que cursar uma universidade pública e não têm condições de pagar por uma universidade. São esses os interesses que a esquerda deveria defender. Agora, como é possível defender esses interesses no marco de um recrudescimento do regime policial,
da perseguição aos grupos políticos, aos sindicatos, ao movimento estudantil, tentativa de asfixia das universidades públicas, de criminalização das greves, de bloqueio das atividades políticas de toda espécie que são realizadas por iniciativa popular, de perseguição dos camponeses que lutam por terra no campo. Não é possível fazer isso. Na verdade, quando se diz que há um outro caminho, que não a mobilização popular para vencer esse governo, o que se está fazendo é dar sustentação a esse governo. E a gente viu isso ser feito em todos esses países, de maneiras diferentes, né? No Chile, o que serviu como catalisador da mobilização popular e que desviou essa mobilização popular para um caminho de conciliação com o governo foi a palavra de ordem de Assembleia Constituinte. Eles usaram essa palavra de ordem de Assembleia Constituinte para oferecer uma suposta saída que, na verdade, implica na continuação do governo Pinheira. E a população pedia, nas ruas, em todos os atos, em todas as mobilizações, a queda do governo. Ela rejeitou a primeira concessão que o governo fez de reajuste do salário mínimo, de 300 mil para 350 mil pesos, que na verdade não era nem quem arcaria com os custos seriam os empregadores, os grandes capitalistas, não. Seria na verdade o Estado que complementaria a renda daqueles trabalhadores que recebessem menos do que esse salário mínimo. A população rejeitou essa proposta. E a Constituinte que eles propõem não tem nenhum conteúdo específico, não tem nenhum conteúdo concreto que os trabalhadores possam discutir. Uma última coisa para encerrar, meu tempo já deve ter até se esgotado, é com relação à Bolívia. A importância de fazer uma caracterização correta que distingua o que é um golpe militar do que é uma mobilização popular. Isso parece ser uma coisa absolutamente elementar e fundamental para a gente tomar como ponto de partida de qualquer avaliação política, mas, por incrível que pareça, a maioria das organizações de esquerda tem uma enorme dificuldade de conseguir diferenciar uma coisa da outra. Não basta um general vir a público ameaçar o governo, isso aconteceu no Uruguai também, antes das eleições, parte das Forças Armadas já ameaçavam o possível governo do Daniel Martínez. Bom, não basta isso. Não basta o fato de que um grupo, que se intitula um grupo civil, mas que na verdade é formado por grandes empresários, como Luiz Fernando Camacho, sair às ruas, pedir a deposição do Mesa, pedir a deposição do Evo Morales. Mais do que isso, não basta o fato de que não há nenhuma alternativa de poder aberta, além do MAS na Bolívia, para as organizações chegarem à conclusão de que não se trata de uma mobilização de cunho popular e nem que tenha nenhuma proposta que garanta à população a preservação dos seus mínimos direitos democráticos. E isso inviabiliza o movimento tomar qualquer medida que seja uma medida correta nessa circunstância, que permita agregar as massas em torno de uma política que vá além, inclusive, do que a política do MAS. Eles não vão fazer isso. O que eles vão fazer é reorganizar o regime, convocar novas eleições, impedir o Evo Morales de concorrer nessas eleições e eleger o Carlos Mesa. Essa é a conclusão dessa política. Então, eu acho que a início de análise a gente deveria começar vendo o panorama geral do que está acontecendo no mundo, né? Com a crise de 2008, crise capitalista de 2008, o imperialismo ele partiu para uma ofensiva claramente golpista e aberta em vários países. A gente teve o caso de Honduras, o caso do Paraguai, o próprio caso do Brasil. Fora do continente teve o caso da Ucrânia, o caso do Egito, teve toda a ofensiva imperialista em cima dos países do Oriente Médio, como a Síria. E isso daí eu acho que é um ponto central, porque explica que a direita ela não está aí para fazer acordo mais. Eles estão abertamente numa ofensiva golpista contra todos os governos que saírem não atender a seus interesses, né?
E é mais ou menos isso que a gente está vendo na América Latina. A América Latina agora se tornou um ponto central da situação política mundial. A gente pode pegar, por exemplo, o caso de Honduras, onde o golpe foi abertamente militar também. E isso acontece desde o início da década. A gente tem as ofensivas golpistas contra a Venezuela. Em vários lugares se elegeram governos de direita com base em eleições totalmente controladas, né? O caso do Uruguai está aí para demonstrar isso. O Lacalle Pou, que é um dirigente ligado aí a setores tradicionais da burguesia uruguaia, ele foi defendido tanto pelos militares, que ameaçaram o país, falando que era preciso derrotar o marxismo, que finalmente os valores, a moral e tudo mais iriam voltar para o país, quanto também a extrema-direita também apoiou através do partido Cabildo Abierto. Isso daí demonstra que, de fato, não tem nenhuma possibilidade de acordo com a direita nesse momento. Eu acho que esse daí é um ponto central, porque a gente agora está vendo toda uma tentativa da esquerda de buscar um acordo com a direita. A gente vê a tentativa de frente ampla no Brasil. Recentemente, acho que foi ontem, a Manuela Dávila falou que tinha que reeditar as diretas já, quer dizer, fazer acordo com o PSDB, com o PMDB e tudo mais. É uma política que eles estão desde do início do golpe, né, tentando virar a página do golpe, buscar um acordo com a direita, e a direita está aí para demonstrar que eles não querem esse acordo. O caso do Uruguai demonstra isso, mas também o caso da Bolívia é muito claro. O Evo Morales, ele entrou aí ao longo do ano, né, numa política de capitulação grotesca, porque a gente vê o resultado agora, em que ele buscou, ele entregou o Batiste, que foi o primeiro sinal, ele falou que tinha que ter novas eleições e finalmente ele renunciou também quando pediram para ele renunciar. Né, quando os militares saíram aí falar que precisava renunciar. Isso daí revela que a tática da esquerda agora precisa ser uma tática de efetivo combate contra a direita. Porque senão a gente vai cair numa política que não condiz com a realidade, né? Porque o imperialismo não está buscando esse acordo. Eu acho que isso daí é início de conversa. Sobre a Bolívia, eu acho que é interessante a gente ressaltar que o país está agora num princípio de uma guerra civil. Logo no início, quando teve o golpe na Bolívia, os trabalhadores de El Alto, que é uma cidade que sempre foi um foco de resistência contra a ofensiva neoliberal, a ofensiva da direita, eles saíram às ruas, combateram a polícia, que agora foi revelado por documentos que foram um setor fundamental do golpe, né? Organizaram uma greve 2 dias antes da renúncia dele para desestabilizar o governo. Eles partiram para um combate de fato aos golpistas. Isso daí está se expressando na América Latina inteira. Na Bolívia estão chamando fora Áñez, no Chile estão chamando fora Piñera, no Brasil a população está chamando fora Bolsonaro, apesar de a esquerda não estar levando adiante essa palavra de ordem. A gente viu no carnaval com o grito mandando o Bolsonaro tomar naquele lugar, no Rock in Rio, em todo lugar onde se organiza um pouco de gente, a gente vê que tem a exigência do fora Bolsonaro. Na Venezuela estão resistindo contra a ofensiva golpista. Na Colômbia, semana passada, teve uma greve geral e agora vão convocar uma nova greve geral e já fazem 6 dias, quase uma semana de mobilização constante. No Haiti também faz quase um ano, né, se eu não me engano faz mais ou menos um ano, em que a população está saindo às ruas contra o governo do Juvenal Moïse. E isso daí deixa muito claro que a política da direita ela entrou numa profunda crise. A América Latina, de fato, ela está numa situação de ebulição política. A gente vê isso muito claramente com todas essas manifestações. E o fato da esquerda desses países não estarem dando conta dessa situação pode ser um fator muito grave para todo o movimento operário, movimento popular e assim por diante. Porque a gente pega, por exemplo, no Chile. No Chile a população está pedindo fora Piñera.
Aí a esquerda levantou a palavra de ordem, esquerda constituinte com Pinheiro, né? Eles não querem derrubar o governo. Inclusive, os relatos de simpatizantes nossos que estão lá falam que a esquerda não está nem participando dos atos. Quer dizer, eles estão deixando tudo isso totalmente solto. E isso daí é um problema por quê? Porque a gente tem aí uma mobilização constante no Chile e uma hora, se não tiver uma orientação política clara, essa manifestação vai refluir. Na Bolívia também, a gente tem aí já várias semanas de mobilização contra a direita e tudo mais. E agora o partido do Evo Morales, Massa, aceitou novas eleições. O Evo Morales falou que ele não quer ser candidato. E toda essa capitulação apenas está levando a uma derrota profunda da esquerda, porque hoje saíram notícias de que eles estão prendendo, inclusive, políticos do MAS. Ou seja, não adianta essa política de capitulação. No Uruguai é a mesma coisa. A Frente Ampla do Pepe Mujica, do Tabaré Vázquez, que sempre foi sempre uma ala mais direita da esquerda latino-americana, eles sempre buscaram um acordo. A gente viu que o Pepe Mujica atacou a Venezuela no início do ano, falando que o Maduro tinha que convocar novas eleições, sendo que ele ganhou legitimamente através do voto popular. Eles buscaram uma conciliação no Uruguai. Inclusive, durante a campanha eleitoral, eles caíram no discurso da direita aí de segurança pública, nessa campanha, que é uma campanha totalmente direitista, achando que eles iam ganhar o eleitorado dessa forma, que é a mesma coisa que o Haddad fez no Brasil, por exemplo, quando ele retirou o aborto do programa eleitoral do PT. E tudo que a gente está vendo é que essa capitulação não está dando em nada. Por quê? No Uruguai, os militares, mesmo com a esquerda tentando conciliar, os militares saíram aí falando que não iam aceitar mais o marxismo. Quer dizer, eles são tão reacionários que eles consideram Frente Ampla do Uruguai, que é aquela coisa que a gente sabe, como marxista. Na Bolívia, estão prendendo gente, estão massacrando os trabalhadores. Tudo isso porque o Evo Morales quis evitar um banho de sangue. Agora a gente vê que finalmente não deu em nada, o banho de sangue está acontecendo mesmo assim. Seria muito mais efetivo resistir contra os ataques, combater, né? E no Brasil agora tem toda essa tentativa de virar a página do golpe, mas a nossa sorte tem todo o movimento também de luta que está se formando aí contra o governo Bolsonaro. Mas fica muito claro que esse acordo não vai acontecer. Então o nosso momento não é buscar um acordo com a direita, com o imperialismo, com qualquer tipo de partido burguês ou pequeno burguês de direita, né? É o momento de criar uma frente única, mas uma frente única dos trabalhadores, uma frente única das organizações que lutam pelos direitos dos trabalhadores, as organizações de esquerdas que efetivamente querem combater a política da direita. E é um momento favorável para isso, porque toda essa ebulição mostra que a direita está numa crise total. O Bolsonaro agora teve que criar um novo partido porque ele entrou numa crise dentro do PSL. Ele não tem sustentação nenhuma. A própria burguesia já não engole mais o Bolsonaro. Eles mantêm ele lá para segurar a crise e tudo mais, mas eles não engolem mais o Bolsonaro. Então é o momento de aproveitar essa crise, essas contradições dentro da burguesia latino-americana, que são muitas, inclusive, que é o que a gente vê no Brasil, e estimular todo um movimento de luta dos trabalhadores para derrubar o governo Bolsonaro, para derrubar o governo do Piñera, derrubar o governo do Ivan Duque na Colômbia, mobilizar contra esse governo da direita aí, que foi eleito no Uruguai, porque inclusive essa eleição do Uruguai ela é totalmente duvidosa, né? Então a gente pode ter que levantar esse problema daí também. Teve intervenção militar, o controle do aparato e tudo mais. Então acho que agora é o momento de unificar essa luta daí, dos trabalhadores, daqueles que querem de fato combater, e levar adiante uma política efetiva. E é nesse sentido que eu acho que esse debate de hoje ele é interessante, porque aqui nós temos várias organizações, a gente tem uma frente de atuação aqui na USP, e é uma frente que eu acho que deve ser muito valorizada, porque
é uma frente que pode levar adiante um movimento efetivo contra o governo Bolsonaro, contra os ataques da direita, pela anulação dos processos contra o Lula, contra todo o golpe de Estado, né? E também no Brasil e na América Latina. Bom, vamos... Só da plateia, né? Quiser intervir. Pode ser uma intervenção em geral. Essa aqui é companheira ali. Uma coisa que eu não sei a importância de saber o motivo correto de por que a esquerda, não só no Brasil como no mundo, está nessa capitulação louca, mas assim, o que me chama a atenção, porque é muito óbvio para nenhum político, desde o mais insignificante até o mais bem colocado, que tem muita experiência na política, não consiga perceber esse direcionamento que a direita está dando, né? de avançar para cima. E não sei, eu me fico me perguntando por quê? Tem algum motivo específico para que isso aconteça? Porque se a gente pensar, eles estão há pelo menos 10, 20 anos no poder, essa esquerda pequena burguesa, né? Que vem, no caso do Brasil, desde 2002, com a ascensão do PT. Nos outros países, o Evo está por 12, 13 anos e aí vai. Lá fora é a mesma coisa, né, no exterior. Então, por que a capitulação? Eu acho que talvez essa pergunta seja importante. Por que a capitulação? A gente estabelecer as prioridades de aqui para frente. Porque o que foi feito aqui para trás já foi feito. A gente viu qual é a tendência que essa esquerda está tendo. Eu acho que a gente tem que ficar ao pé assim, o que nós temos hoje de concreto para seguir na luta contra o golpe? O que a gente pode fazer em função disso? Não sei se vocês pudessem dar uma explanada a respeito disso, mas se é importante a nós saber os motivos de por que as esquerdas estão capturando e também o que a gente pode fazer em relação a isso? Como é que a gente sai dessa encruzilhada, vamos dizer assim? O João falou a respeito daquilo que eu imagino que seja o principal motivo, que é uma leitura de que não há uma mudança conjuntural no funcionamento das instituições democráticas. Particularmente, os partidos desses governantes que perderam o controle do Estado, ou de parte da máquina do Estado, como no caso do Brasil o Lula, o PT, eles não conseguiram ainda chegar à conclusão a que nós chegamos, que me parece ser a conclusão também a que as massas que saíram às ruas nessas grandes mobilizações chegaram também, que é de que sem um enfrentamento mais profundo, mais decidido contra a política da direita, não é possível impedir que esses direitos sociais que a gente vê sendo dilapidados no Brasil sejam dilapidados. Eu acho, é claro, que nem todas as organizações agem assim de maneira honesta, né? Eu acho que há muitos setores que ainda acreditam que é possível, por vias normais, democráticas, eleitorais, restabelecer a situação do período anterior. Existe isso. E existe aqueles oportunistas de plantão que na verdade estão mais apegados aos seus cargos, à sua posição eventual numa burocracia sindical, do que a situação política geral. Acho que há as duas situações. É claro que há particularidades. No caso boliviano, por exemplo, existe um setor da esquerda boliviana, que é um setor inclusive bastante radicalizado, e tem uma divergência profunda com o partido do Evo Morales, e que colocou essa divergência acima de uma leitura objetiva da realidade. Porque uma coisa é você criticar um governo, ou criticar a política de um governo como a política do governo do PT, ou do governo do MAS, do Evo Morales, que cometeu uma série de atitudes dignas de qualquer governo neoliberal. Outra coisa é você não reconhecer que aqueles que disputam o poder imediatamente com esse governo são oriundas do interior do aparato repressivo do Estado. Coisas totalmente diferentes. No caso brasileiro,
A justiça brasileira teve uma participação ativa e efetiva na destituição da Dilma Rousseff. Eles foram o carro-chefe conjuntamente com a imprensa, com os grandes oligopólios da imprensa brasileira. Ora, isso determina em grande medida o caráter das mudanças que estão se processando. Se a esquerda não consegue ver isso, ela não vai conseguir convencer as massas de que esses governos de frente popular devem ser superados. Muito pelo contrário. Eles vão a reboque da direita. Aqui no Brasil, eu não sei se o João concorda comigo, mas aqui no Brasil eu não vi nenhuma avaliação mais circunstanciada, minuciosa, a respeito de qual outra terceira alternativa haveria. Por exemplo, o PSTU chamava fora todos. Mas não é possível que ninguém em sã consciência acreditasse que estivesse em questão a liquidação do regime político no momento em que a Paulista estava lotada ali de todos aqueles elementos mais conservadores que a gente está habituado a ver. Não é possível isso. Aí na Bolívia o caso é ainda mais gritante. Na Bolívia não existe nenhuma força de esquerda que possa, nesse momento, dispensar, digamos assim, as formalidades democráticas e constituir um governo revolucionário das massas. Não existe isso, não está colocado na realidade. Não é isso que está em discussão na situação. Eu acho que em parte é isso. Bom, eu acho que a sua pergunta eu vou responder ela em 2 pontos, né? Que é sobre o problema da capitulação, da conciliação e do problema da luta contra o golpe, contra a direita, né? Eu acho que por parte da conciliação tem vários elementos aí que criam essa tendência, essa confusão, né? Primeiro tem um setor da esquerda que é um setor pequeno burguês, confuso, democrático, centrista, coisa do tipo, que eles não acreditam no poder da mobilização das massas. Eles acreditam numa democracia abstrata, uma democracia, como dizem, liberal, em que as coisas vão ser resolvidas pelas instituições, que as coisas vão ser resolvidas com acordos, com frentes, com debates, com opiniões divergentes e tudo mais. É uma ideia democrática que é tipicamente pequeno-burguesa, né? Então esse setor tem esse setor confuso, que é um setor que, apesar de ele ter se reduzido muito por conta da própria realidade, como se vê no Brasil, muitos dos setores que acreditavam, que falavam que as instituições eram fortes, democráticas, não ia ter golpe, acabaram percebendo que o golpe surgiu nesse setor aí, mas ele continua tendo um setor que acredita nessa democracia, né? Na democracia do Estado burguês. E também, dentro da esquerda, tem os setores claramente oportunistas. Vamos pegar o caso, por exemplo, do PCdoB. Você tem aí elementos que eles claramente estão pensando numa frente eleitoral, eles querem se eleger a cargos, eles querem cargos tanto no parlamento, no Congresso, quanto nos sindicatos, e assim por diante. Para levar adiante essa política, eles fazem conchavos com a direita. Portanto, para eles, é uma coisa boa essa frente ampla aí, essa capitulação à direita, essa subordinação à direita. Você tem aí vários elementos da ala direita do PT, como os governadores do Nordeste, que eles estão nessa política aí. O Rui Costa, por exemplo, ele se elegeu se apoiando nos carlistas lá, né? Então, tem toda essa política oportunista que leva uma grande... Se for levada adiante, se não tiver um combate, inclusive, a essa tendência política, pode levar a uma derrota generalizada do movimento operário, popular, camponês e tudo mais. Então tem isso daí, sobre a capitulação. Sobre a luta contra o golpe, eu acho que a alternativa é isso que tem acontecido desde antes do golpe da Dilma. Tem que sair às ruas, não aceitar nenhum tipo de acordo com a direita,
que a gente sabe que eles vão, se fizerem um acordo, eles vão sabotar também, né? Então tem que levar adiante uma política de combate à direita, de não capitulação a nada, levar uma política efetiva, tem que denunciar a direita, tem que criar uma frente única com os setores que querem combater, como por exemplo, o Partido da Causa Operária, da qual eu faço parte. A gente fez uma frente única aí com vários setores do PT, pela liberdade do Lula, outras organizações também. Eu acho que esse é o caminho. Tem que ter... Inclusive, eu queria fazer agora a promoção de um trabalho que a gente está fazendo aqui na Universidade de São Paulo, que é o Jornal da USP Vermelho. Eu acho que esse jornal, essa frente, porque a gente tem uma frente única aqui na USP, um comitê de luta contra o golpe, e eu acho que tendo esse jornal, essa imprensa, para denunciar os ataques da direita contra as universidades, para mobilizar o movimento estudantil, é esse o caminho de mobilização, é um caminho de conscientização no sentido de que, através da denúncia, né? Falar assim, ó, não vai adiantar esperar até ano que vem nas eleições municipais, não vai adiantar esperar até 2022, porque é o que a gente está vendo é um aparelhamento geral da direita sobre todas as instituições. A gente tem que ter uma política de denúncia, de combate, uma política de multiplicar os atos nas ruas, né? Nem que começam com atos pequenos, mas atos pequenos que vão se transformando em vários, até gerar uma multidão de gente aí para derrubar o governo Bolsonaro. E é uma política que a gente tem que ter consciência daquilo que o povo precisa, do que o povo quer. O povo quer o fora Bolsonaro, então o momento agora é impulsionar o fora Bolsonaro. O povo, ele sabe que o Lula está sendo perseguido politicamente, então é o momento de levar adiante a luta pela anulação dos processos contra o Lula, que é uma luta democrática, mas é uma luta que faz avançar todo o movimento de luta contra o golpe. E é esse movimento de luta contra o golpe que pode gerar um embrião do movimento pré-revolucionário ou revolucionário no Brasil, porque é um movimento que cria uma coalizão com a direita, que estimula a polarização. E a polarização nada mais é que o acirramento da luta de classes. Então acho que esse é o caminho para a gente derrotar a direita golpista. Acho que acrescentando a pergunta que você falou, como o que fazer a partir dessa paralisação da esquerda, a gente também está organizando um comitê, uma conferência nacional, segunda conferência nacional de luta contra o golpe, agora em dezembro, que vai ser um encontro para discutir principalmente a situação política na América Latina, porque ela aponta muito o que pode vir a acontecer no Brasil, aliás, o que vai acontecer. Porque aqui no Brasil, as mesmas coisas que aconteceram na Bolívia, que estão acontecendo no Chile, mas um exemplo claro de que mais é a Bolívia, aqui a gente já teve um golpe de Estado, que tiraram a Dilma, a gente vê os ataques aí da classe trabalhadora sendo atacados, líderes de movimento sem terra já estão sendo assassinados, já tem uma ofensiva da direita contra a população. Então, na Bolívia, isso aconteceu muito rápido e já teve essa resposta da população, porque é um país menor. O Brasil de tamanho continental, ele demora mais tempo para juntar essas forças e ter essa compreensão política. Mas tudo isso que a gente está vendo nos outros países da América Latina já está acontecendo aqui no Brasil. Então, a ideia dessa conferência é juntar os comitês de luta contra o golpe de todo o Brasil, juntar com as outras organizações que estão aí combatendo a direita para uma orientação política que vai de fato lidar com a realidade. Porque na Bolívia, a população lá está sendo massacrada, no Chile, em todos os outros países, e não tem nenhuma esquerda para falar, tem que formar comitês de autodefesa, tem que se armar. A direita lá queimou, tacou fogo na casa do Evo, vai lá e taca fogo na casa também de um dirigente desse golpe. Tem que ter uma contra-ofensiva, porque o Juca deu exemplo. O Evo Morales, ele foi capitulando e não deixou de gerar um banho de sangue, ele teve que se fugir do país para não ser assassinado. A família dele também está sofrendo perseguição, não sei se os filhos dele já chegaram a sair do país, mas assim, não adianta, nada do que ele fez, exato, nada do que ele fez para não acontecer alguma coisa ruim, de fato solucionou.
Então, a orientação tem que ser essa. E quando essa explosão chegar ao Brasil, que, na verdade, se você for ver, assim, tá muito perto. Lá no Sul, os servidores estão declarando greve por tempo indeterminado. Expulsaram violentamente um grupo de umas 700 famílias de um assentamento de terra. E isso, assim, é agora, porque isso já vem acontecendo, né? Que eles estão expulsando as famílias e tal. E aí, essas famílias que foram expulsas, elas já fecharam várias estradas lá na Bahia. Então, você vê que esse combate da população, ele está se intensificando. Porque a situação está polarizando. Então, a melhor saída é não capitular, não acreditar em eleições em 2022, que em 2022 o Lula vai se candidatar e vai combater o Bolsonaro, que isso não vai acontecer porque os processos contra o Lula ainda existem, eles já estão articulando mais processos, articulando alguma coisa para, ou pelo menos prender o Lula de fato de novo, ou ficar manipulando ele. Exato. Eles manipulando tipo assim, manipulando o Lula para manter ele na linha também. Da mesma forma que a direita quer manter a direita e a esquerda querem manter o Lula na linha, o Bolsonaro na linha, a direita quer controlar a política mais combativa do Lula. E eles vão usar a prisão dele para isso. Então, tem que ter essa conferência, tem que se juntar os grupos e clarear e ter a consciência que não vai ser com eleições, não vai ser acreditando nas instituições, acreditando em acordo com a direita vai diminuir a ofensiva. Porque o que está em jogo é o poder político da direita, ele não está mais se mantendo, né? Ele está acabando. As constituições aí você vê já não estão funcionando, a população já não acredita mais também que isso vai se resolver. Haver aí a população no Chile, nos outros países que estão se levantando contra essa política. Então não existe nenhum outro meio a não ser orientar a população que isso vai virar um confronto. A gente está falando de lutas de classe, né? Só uma coisa sobre isso. Eu acho que é importante que a Isadora comentou, e eu queria aqui pontuar duas outras coisas, né? Tem esse problema do aumento da polarização que a esquerda quer conter, mas que é uma coisa inevitável. Mas ela comentou sobre o armamento da população, cada vez mais está colocado esse problema de armar o povo contra a ofensiva golpista da direita, contra a polícia, contra os militares, porque o que a direita está levando adiante agora é fechar o regime, né? A gente viu na Bolívia, agora eles estão praticamente vivendo uma ditadura. No Chile tem mais de 200 pessoas que perderam o olho por causa do Pinheiro e mais de 2.000 pessoas detidas. A Colômbia já era uma ditadura desde antes, e agora eles têm toque de recolher e tudo mais. Os militares já declararam lá no Uruguai. Aqui no Brasil, desde 2016, os militares estão ameaçando, garantiram a prisão do Lula, garantiram o impeachment da Dilma. E agora, tem um filho do Bolsonaro falando em AI-5, tem o Paulo Guedes falando em AI-5, o Bolsonaro fez uma GLO no campo para reprimir os sem terra, tem um excludente de ilicitude, que é uma licença para matar. Quer dizer, eles estão aí numa posição que, ao mesmo tempo que eles estão recuando em algumas coisas, com medo da mobilização, como agora o Bolsonaro pediu um pacote social para o Guedes, eles também estão manobrando para impor uma ditadura em todos os países e reprimir a população. E aí o que acontece se a população está desarmada? Acontece um massacre. Então é para essa situação que nós, por exemplo, do PCO, a gente defende o direito ao armamento da população. Porque a gente acha que a população tem que ter o direito de se armar, que essa é a única forma de garantir os seus direitos. Inclusive não é nem uma ideia revolucionária, algo do tipo, é uma ideia democrática. Não tem que ter o monopólio das armas pelo Estado, pela polícia, por esse grupo. As armas, elas têm que ser, vamos dizer assim, democratizadas. A população tem que ter o direito de se armar. Inclusive nas revoluções burguesas do século XVIII, XVII, elas colocavam claramente o problema do armamento do povo para combater a tirania da aristocracia e da nobreza.
Quer dizer, é um problema democrático de fato. Então, se a gente não defende esse problema, a gente vai ficar numa situação totalmente vulnerável aí quando a direita fechar o regime, que é o que é a tendência em todos os lugares. A gente está vendo aí. Todos os países tiveram participação de militares no golpe. Na Bolívia, os militares pediram para o Evo Morales renunciar. No Uruguai, teve intervenção militar nas eleições. No Brasil, tem as aproximações sucessivas do Mourão. Na Colômbia, já é uma ditadura militar desde os anos 70. Que mais país aí que tem? O Haiti estão colocando as Forças Armadas para reprimir todo mundo. Equador. No Equador colocaram as Forças Armadas nas ruas também. No Chile colocaram as Forças Armadas. E aí eles estão reprimindo todo mundo, estão fechando o regime e estão preparando uma ditadura aqui no Brasil. O problema aqui no Brasil é que é muito mais difícil de manobrar do que em outros países, porque a gente tem uma classe trabalhadora mais forte, a gente tem uma capacidade de mobilização maior. Porque é um país maior, um país mais desenvolvido do que o resto dos países da América Latina. Então eles têm muito cuidado para manobrar e é por isso que a situação aqui ainda não explodiu como explodiu nos outros lugares. Você vê, na Bolívia aconteceu em alguns dias o que aconteceu no Brasil em anos. No Brasil a direita começou com mobilização, mobilizaram a extrema-direita e agora depois a extrema-direita chegou ao poder. Na Bolívia não, eles mobilizaram, a extrema-direita já tomou a dianteira e já está no governo. O Arturo Murilo, que é o ministro do interior da Bolívia, ele é ligado ao Camacho. O Camacho é um cara que tem grupos fascistas de juventude lá na Bolívia. Grupos abertamente fascistas, não é simplesmente assim, é um MBL piorado. Parece com os fascistas ucranianos, fascistas italianos, europeus mesmo, puro sangue. Agora o Bolsonaro ele criou um novo partido, a Aliança pelo Brasil. Você vai ler o programa da Aliança pelo Brasil, é uma coisa horripilante assim. Fala da família, da propriedade privada sagrada, contra o aborto, fala de combater a economia planificada, ou seja, o socialismo. Combater o socialismo, o que significa? Atacar todas as mobilizações, todos os movimentos, as organizações operárias, populares, de esquerda. Quer dizer, eles estão numa política de fechar o regime. Se a gente não tomar a dianteira, chamar a formação de comitês de autodefesa, chamar formações de comitês de luta contra o golpe, isso daí eles vão deitar e rolar em cima disso. Por isso que é importante, inclusive ela colocou aqui a questão da segunda Conferência Nacional Aberta, é importante todo mundo participar, porque vai ser uma conferência que vai reunir comitês de todo o país e onde vai ser deliberada uma política para atuar diante das novas coordenadas políticas na América Latina, no mundo, no Brasil e etc. Então acho que é importante o que ela falou, de todo mundo participar da segunda Conferência Nacional Aberta, que o PCO está chamando também, junto com os comitês de luta contra o golpe, foi aprovada no ato do dia 27, na plenária. Então eu acho que é importante isso daí e a questão do armamento também. Se alguém quiser fazer uma intervenção. Eu queria só um comentário rápido, que não sei se foi qual dos dois falou, acho que foi do negócio do armamento ser uma reivindicação democrática, né? Você vê que é um negócio que algum pessoal da esquerda fica falando que não dá para dar arma para o povo porque o povo não está preparado para se armar agora. Mas quem que está preparado? A polícia, que está aí reprimindo todo mundo, todo dia? Eles seriam as pessoas preparadas para usar arma e a população não teria esse direito de se defender. E é uma reivindicação, você vê que é uma reivindicação que o povo quer. Lá na própria Bolívia, a galera está gritando, fuzil, metralha, o povo não se cala. Então você vê que o povo tá pedindo isso, tá falando, bom, não dá pra gente ficar apanhando aqui sozinho, tá tipo, atira em mim aqui. Não é assim. Os caras querem ter uma forma de se defender, não é um negócio que vai sair que nem falando, a galera vai receber arma e sair no trânsito com a arma assim, apontada na cara do povo e matando todo mundo. Enfim, é uma reivindicação que é democrática. Se é um policial que tá aí, pode fazer o que bem entender, matar a população o tempo todo, agora com licença para matar, não que não tivesse antes, mas agora legítima aí, e o povo não poder se armar de volta, é uma coisa assim que é contra o povo, né? É anti as reivindicações da população. Um dos pilares essenciais do poder é o direito de armamento.
Eu sempre me espanto quando eu ouço gente da esquerda desconsiderar esse fato. Porque qualquer um que já tenha estudado minimamente os processos revolucionários que inspiram a esquerda até hoje, como a Comuna de Paris, sabe que aquele processo só se deu porque o povo se armou, saiu para as ruas. Agora, assim, eu não entraria muito nessa questão agora, pela seguinte razão. Eu acho que se deve defender o armamento do povo em todas as oportunidades, se deve dizer, inclusive, que esse é um exemplo de como seria providencial que o povo estivesse armado para que ele pudesse se defender. Só que eu acho que tem aí uma questão política que a gente deveria destacar acima disso, que é o fato de que as organizações populares, elas não conseguiram ainda nem se estruturar, nem do ponto de vista organizacional, nem do ponto de vista programático. Elas não conseguiram nem fazer uma avaliação que salta aos olhos de todo mundo que conhece minimamente o que aconteceu na América Latina no último século inteiro, que são movimentos conjugados de ascenso, seja dos latifundiários, seja dos capitalistas industriais ao poder, sucessivamente em todos os países do continente. Quando a gente teve o golpe de 64 no Brasil, para dar apenas um exemplo, em abril, ou no 31 de março, 1º de abril, a gente teve em setembro um golpe na Bolívia, que tinha como base de sustentação também o governo brasileiro. Agora, a gente vivenciou uma situação análoga. Em 2001 foi o golpe, você falou do Haiti, eu me lembrei de João Batista Aristide. Talvez tenha sido o primeiro dessa série histórica de golpes que começou no começo do século XXI. Em 2009, foi o caso hondurenho, com Manuel Zelaya sendo deposto. Depois disso, Álvaro Colón, sendo acusado de quê? De corrupção na Guatemala. Depois a gente teve um golpe eleitoral, Salvador Nasralla, na Nicarágua. Uma fraude absolutamente flagrante. Se repetiu, no caso argentino, no caso uruguaio, foram 29.695 votos de diferença. No caso boliviano, foram 648 mil votos de diferença. Mas a direita se sentiu à vontade para questionar a legitimidade do governo do Evo Morales. E a esquerda não se sente à vontade para questionar a legitimidade do governo do Luiz Lacalle Pou. É uma discrepância que assinala como as classes sociais reagem a situações de perigo, quando seus interesses econômicos estão ameaçados. De um lado, você tem a burguesia, que se prepara para um confronto militar com todas as forças, que assume ideologicamente a defesa das suas posições, valendo-se dos argumentos, sejam lá quais forem, os mais falsificados possíveis. E de outro lado, a esquerda, que repousa sobre a frágil ideia da democracia. De uma democracia muito volátil, que parece não responder a nenhum interesse. O que é, afinal de contas, essa democracia? Se não, entre outras coisas, o auxílio de uma força armada, que em última instância decide quem pode e quem não pode ocupar a presidência da República desses países. Foi o que aconteceu no Brasil. Ora, o STF pôde tomar as decisões que lhe convinham durante todo um período de tempo. Quando a direita se sentiu ameaçada, colocou como Fernando Azevedo e Silva como assessor do presidente do STF. É uma intervenção militar. Que outro nome se pode dar a isso? Depois substituíram ele, porque se poderia alegar que, era um homem de confiança que por acaso era um militar. Um homem de confiança do Dias Toffoli, que por acaso era um militar. Mas substituíram ele pelo Ajax Porto Pinheiro, outro militar. Então, começa a pairar uma dúvida sobre se não há um assessoramento compulsório do STF pelos militares. É claro que há. Bom,
Os militares, a rigor, não deveriam se manifestar publicamente sobre nenhum assunto político. E isso, evidentemente, é uma questão democrática. Que qualquer país que quisesse garantir o mínimo de liberdade das instituições deveria se preocupar. Porque é claro, quando você tem uma baioneta ao seu lado, você não toma nenhuma decisão livre. Não existe isso. E as baionetas estão sempre apontadas para os governos de esquerda. Mesmo quando o PT governou aqui no Brasil, e o MAS governou na Bolívia, e a Concertação Democrática governou no Chile, e a Aliança País, liderada pelo Rafael Correa, governou o Equador, etc, 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 eles nunca foram livres para tomar as decisões que eles queriam. O MDB, que hoje, Fernando Bezerra de Souza Coelho, é líder do governo no Senado, líder do governo Bolsonaro, é do MDB. O líder do governo na Câmara é o Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins. O MDB é meio que uma escora que garante aos setores conservadores dos interiores do país e aos grandes industriais manejarem o regime do modo como lhes convém. É uma imposição. O mesmo MDB da ditadura, um mero lembrete histórico, o mesmo MDB da ditadura que quis cooptar o Lula para impedir que o Partido dos Trabalhadores fosse formado, para que o Lula entrasse no Partido Popular Democrático Socialista, liderado pelo Fernando Henrique Cardoso, então senador da República. O PT, uma consideração a respeito do PT, muita gente considera o PT um partido que traiu as suas bases e que por isso ele não teria nenhuma legitimidade. Não, não é assim. O PT foi formado pelos esforços conjugados da militância mais ativa do país. O PT é um grande avanço da consciência dos trabalhadores. É a primeira vez que se introduz na prática a ideia de que os trabalhadores deveriam disputar o poder. Essa ideia faz com que o PT tenha uma penetração tão forte nas bases da maioria esmagadora dos sindicatos, dos movimentos populares. Porque ele está disputando seriamente o poder. E esses partidos que criticam o PT e montam pequenas seitas fechadas que não disputam nem centro acadêmico de universidade pública. Porque quando eles dirigem os centros acadêmicos não é para disputar a consciência dos estudantes, é para ter um aparato e eleger um deputado. Eles não estão dispostos e os estudantes percebem isso. Os trabalhadores que são dirigidos por essas organizações nos sindicatos percebem isso, que não há nenhum interesse genuíno em transformar a realidade do país. Veja, a Sâmia Bonfim aqui, que era a nossa colega de trabalho aqui na Universidade de São Paulo. Ela agora veio ao público para apoiar a chapa, que é a atual direção do sindicato. Uma chapa que defende abertamente a Lava Jato. Sempre defendeu. Que desconsiderou, inclusive, o fato de que a maioria esmagadora da população queria votar no Lula. Independentemente do que eles achem, é um direito democrático da população. Revolução não é golpe. Marx já dizia isso. Revolução não é golpe. A revolução parte da mobilização popular e do convencimento das massas de que elas devem almejar, controlar todas as instâncias da sua vida. Controlar os lugares de trabalho, definir quais são os regulamentos que se aplicam em cada lugar de trabalho, definir como funciona a sociedade, se são cobrados impostos, quanto de imposto se cobra, qual é a destinação que se dá aos recursos públicos. É isso. Não há muito mistério. Embora muitas das vezes o pessoal queira criar uns mistérios aí, né? Queira inventar algumas questões e apresentar essas questões como se fossem questões populares centrais. A questão popular central agora é saber: eu vou conseguir trabalhar e sustentar minha família? Vai ter universidade pública onde eu posso estudar? Eu vou ter que pagar, caso eu queira ter uma formação superior? Isso aí são questões elementares. Com o governo Bolsonaro não é possível garantir nenhum desses direitos. Não é possível. Então, que resposta que a gente pode dar popular?
que leve alguém a pensar que o PT pode ser substituído por uma outra força política. É oferecer um programa que corresponda à necessidade dos trabalhadores, galgando passo a passo, a partir do nível de consciência atual, até onde os trabalhadores podem evoluir. Eles podem evoluir até a tomada do poder. Agora, tudo isso passa, e nisso eu concordo com o PCO integralmente, em primeiro por defender a derrubada deste governo, por apontar quais são as características que fazem com que algumas dessas mobilizações que se chamou de popular sejam consideradas golpes, como por exemplo a mobilização que o PSTU e outros setores apoiaram aí, que levaram ao governo militar no Egito, uma coisa totalmente absurda e descabida. Os nazistas na Ucrânia. Os nazistas do Poroshenko, que proibiram o comunismo por lei, como um dos primeiros atos de governo, e o que são movimentos populares e como esses movimentos populares podem avançar. Aqui no Brasil, a gente pode aproveitar a experiência desses outros países para saber mais ou menos que norte pode orientar o movimento popular. Primeiro, no Equador se fez um acordo com a direita. O movimento refluiu. Eles já apontaram antes de mim. O que aconteceu? A direita traiu o acordo e prendeu parte da população mobilizada. E agora? Que força que eles têm para reagir? Nenhuma. Momentaneamente, nenhuma. No caso chileno, pessoal mobilizado na rua tinha uma reivindicação que poria em xeque a política da direita e que afastaria o perigo imediato que era a continuidade do governo Piñera, que é um herdeiro direto, o irmão dele inclusive ministro do governo do Pinochet. Qual era a política que poderia fazer com que tudo não convergisse para a permanência do governo Piñera? Era fomentar as mobilizações de rua. Era impedir que as mobilizações de rua fossem levadas das ruas para dentro das instituições controladas pelo Piñera. E não se fez isso. Bom, espero que no Brasil a gente ainda tem tempo de corrigir a rota. No Brasil, o fato do PCO ter agido abertamente contra a destituição da Dilma Rousseff, ter denunciado o golpe de Estado, nos colocou numa posição muito vantajosa. Eu digo PCO porque a gente fez também, desde sempre, que eu me lembro, a condenação da ação penal 470 que prendeu o Zé Dirceu e tal, mas nós somos uma organização minúscula. O PCO tem muito mais projeção do que nós. E a gente acha oportuno fazer a frente única com o PCO porque a gente defende a mesma política. Não importa as questões menores, a gente discute, cada um adota a sua política e tanto faz. O que a gente queria é que a gente pudesse discutir isso com setores mais amplos, em qualquer lugar. Porque o que a gente quer é saber qual é a opinião que as massas abraçam e que elas acham que vai conduzi-las a um desfecho melhor. É isso que importa no fim das contas, é só isso que importa. Eu acho que assim, estou com a Nina, porque assim, eu acho que não tem como não começar de alguma forma articular esses comitês de defesa, porque já houve e está tendo e vai aumentar, pelo menos a expectativa que se tem é essa, né? As mortes no campo, na cidade, movimentos sociais, né? Eu acho que assim, a gente tem que organizar sim, começar a pensar nisso, se organizar, porque nós estamos, na minha opinião, pelo menos a gente está com uma corda no pescoço. Só falta chutar o banquinho para a gente morrer enforcado. Então a gente tem que pensar sim nisso. E quanto antes, porque eu fico até impressionado, porque na Bolívia os caras estão peitando de mão vazia, tanque, metralhadora, fuzil, né? Bombas de gás e até armamento já letal mesmo, né? E não arreda um pé. Acho que é impressionante isso. Eu acho que a gente não pode esperar que aconteça mesmo dessa forma aqui, porque
sangue que vai correr nosso vai ser muito maior. Então, acho que sim que a gente tem que pensar, começar de alguma forma de se organizar, para organizar comitês de autodefesa, sim, um quanto antes. E tinha outra coisa que eu ia falar, mas agora eu esqueci. O Luiz Felipe falou da questão da esquerda e o Juca também tinha comentado sobre a capitulação, e eu acho que aqui no Brasil o que atrasa a consciência da população não deixa de ter uma parcela muito grande da esquerda, de ajuda à esquerda, porque quando o PCO desde o começo foi contra aquela campanha de não vai ter Copa, que era uma campanha para fragilizar o governo da Dilma, para eles imporem um golpe. Depois teve o golpe, a esquerda entrou nessa história de vamos virar a página do golpe, vida que segue, já estava pensando em eleições, né? E aí isso acho que foi, em vez de conscientizar a população, tanto que quando o PT lançou a candidatura do Haddad, quis trocar, né? Colocar do Haddad, e o pessoal disse, sem Lula é fraude. E isso seria muito importante a esquerda, no conjunto, ter se lido a isso, porque mostraria para a população mais rápido o golpe, né? O Lula não está podendo participar da eleição porque ele foi preso no processo todo fraudulento e tal. Então, me parece que a esquerda, ela, além de capitular com toda a situação, ela atrasa muito o andar de consciência da população, porque isso confunde muito. A população ficou acreditando aí que o Haddad ia ganhar, eles ficaram falando assim. Eu vi várias vezes uma notícia que um professor de matemática da USP tinha falado que o Haddad tinha 99% de chance de ganhar. Tipo assim, a população entrou nessa. Ele foi exonerado depois? Na verdade, eu nem sei se é verdade. Eu vi essa notícia, mas assim, é o que realmente a esquerda estava fazendo a população acreditar. Que, não, a gente vai, eu vira-vira, todo mundo vai lá, vota, leva o seu livrinho, porque a gente tem que lutar contra a direita com livros, essa é a nossa arma. E aí fez a população acreditar que o Haddad ia ganhar, e aí não foi isso que aconteceu, né? Bolsonaro ganhou, jogou, além de tudo isso, além de confundir a população, joga um balde de água fria, né? Porque as pessoas se mobilizaram, criou uma onda de mobilização para eles fizeram uma campanha de monta uma mesinha, conversa com a população, como se esse fosse só o problema, né? Como se a população fosse direitista, como se a população aí estivesse apoiando o Bolsonaro, sendo que isso foi já no Carnaval, pouco tempo após a tomada do poder pelo Bolsonaro, você vê que a população não apoiava isso. Então, a esquerda ela fica atrasando, né, esse processo de consciência da população, fica aí tentando enganar, agora estão querendo enganar com as eleições, enfim. Eu acho assim que a questão do armamento, ela é uma questão chave para tudo isso, não tem jeito, porque agora, assim, a gente está numa situação no Brasil, razoavelmente, sim, a coisa está evoluindo, mas não está claro. Só que lá na Bolívia a gente viu, a população está sendo massacrada, e você olha para aquilo, se chegar algum deputado lá, a população fala assim, não, calma, vai ter eleições, que não vai ter nenhum candidato de esquerda para começar, você acha que a população vai olhar para aquilo e vai falar o quê? Que eleições? Tem que saber se o PSTU não vai pegar as armas e atirar na Ele veio na Espanha, né? Diz que na Espanha, tem gente que fala na Espanha, tinha aquela frente popular, né? Sim. Anarquista, comunista, tudo que tinha lá estava lá na frente. E teve momentos que uns abriram fogo contra os outros. Sim. Cara, é muito louco isso. A gente pode ver isso com aquilo. Mas esse é um problema menor diante Não, eu concordo. da abertura. É a mesma coisa, é quase que a gente entrar assim, não vai dar arma à população porque vai ter uma briga de trânsito e a população vai se matar. Pois é, sabe primeiro conversando isso daí, uma pessoa falando, mas se arma a população, aí os caras vão se matar no trânsito, vai ter um assalto. Eu falei, tudo que você está falando, você vai para perceber que tudo isso já acontece hoje sem armas?
E esse argumento ele Sem cai. armas, né? Sem armas do lado de cá, né? Por isso que ele vai armar, porque o outro lado vai se defender, vai estar luta de igual para igual, né? Porque fala sério. E esse argumento ele cai por terra muito fácil quando você vê a situação da Bolívia. Você acha que vai chegar alguém e falar assim, não vamos liberar as armas porque vai ter briga de trânsito. A direita está aí matando a população nas manifestações. Você vê como esse argumento é incoerente com a realidade. E era isso para acrescentar. Só uma coisinha rapidinho, João. Os instrumentos legais que foram usados pela direita para autorizar a polícia a matar, para reprimir a população, também são muito parecidos. Na Bolívia, o decreto superior número 4078 é igualzinho a esse induto para o policial que mata. Mandou acho que 300, 700 mil fuzis para a população. É óbvio que ele sabe o que está fazendo. Quem vai defender a nação em última instância, em caso de invasão dos imperialistas, é a população, é eles que vão ter que ir para frente de batalha. O Chaves era militar, acho que ele conhecia. Eu queria fazer uma consideração aqui sobre a evolução da situação política no Brasil, que eu acho muito importante. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma boa perspectiva nessa luta aí pelo Fora Bolsonaro. Eu queria colocar aqui um novo dado que fortalece essa luta. Recentemente, o Sindicato dos Químicos do ABC aprovaram no Congresso o Fora Bolsonaro. Ano passado, o Sindicato dos Correios já tinha aprovado e os bancários já haviam aprovado derrotar Bolsonaro nas ruas, que é uma variante do Fora A Bolsonaro. gente aprovou. E o Centusp também. Aqui na Letras também, para Bolsonaro. A Assembleia na Letras aprovou o Fora Bolsonaro, então a gente está vendo que o Fora Bolsonaro está sendo aprovado aí em diversos lugares. Mais cedo ou mais tarde, essa política aí vai prevalecer. Por isso que eu acho que tem que ter um esforço aí por parte de nós aqui do Comitê da USP para levar isso adiante. Não sei se tem mais coisa para falar, mas Não. para mim é... Não, se ninguém quiser intervir. E vamos reeditar esse evento, né? Esse daqui é o primeiro de vários outros debates. Próxima vez a gente faz a céu aberto para todo mundo ouvir o que a gente está dizendo. Traz umas caixas bem potentes, né? Porque tem gente que não quer ouvir, né? Quer fugir do debate. Então... A gente impõe. Bom, beleza. Bom. É isso.